todos. Eu queria hoje dizer que a nossa aula de hoje é uma aula bastante tradicional, viu? O que que eu vou fazer na aula de hoje? O que eu faço todos os anos quando sai a nota 1000 do Enem. Quando o Enem sai, quando o Enem dos treineiros sai, eles também disponibilizam os espelhos de correção. É tanto que o Jonathan até me mandou o dele, né? Que foi uma incoerência muito grande entre a nota que eu analiso e a nota que ele tirou. Posso dizer, Jonathan? Eu dei 920 e provo por A mais B que é 920. E o Enem deu 960, ou 760 para ele. Que é uma incoerência tão grande, que se você perceber, as competências estão todas quebradas. Né? 140, 140. Significa o quê? Que um dá 120 e o outro 160. Mas é um absurdo alguém dar essa nota, por exemplo, na competência 1, na competência 2, porque você usou um repertório. E o seu repertório, como eu digo, para ele ser legitimado, ele tem que ter uma referência. E você lembra qual foi o repertório que você usou nesse Enem? Usei Manuel Kant, John Locke. Usou 3, não foi? E na introdução também coloquei Milton Santos. Botou vários repertórios e na hora de avaliar eles deram 120. Não faz sentido, entende? Por quê? Porque ele botou um repertório, não foi aleatório, não foi uma coisa que ele não botou. Eu nem é modelo pronto, porque eu toda vez escrevi cabeça. E ainda nem é modelo pronto. Aí eu olho aqui na redação do Jonathan, que a pessoa analisou a redação dele com uma redação que valia 120. E não é, Jonathan, não é. O seu repertório, ele está lá e ele é um repertório... Não foi todo mal, não. Não foi todo mal. Não, não foi. É isso que eu estou dizendo, que é uma coisa assim que dói bastante ver a nota, porque, olha aqui, ele botou, de acordo com a obra Cidadanias Mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, a democracia só é efetivada à medida que atinge todo o corpo social. Em consonância ao excerto, é notório que os desafios enfrentados para valorizar a herança africana é um empecilho que fere a democracia brasileira. E a democracia do geógrafo Milton Santos está sendo acordada com a democracia da sociedade. Então, ele fez com que o texto fosse pertinente e produtivo à medida em que você faz a comparação. E o que é uma das coisas que a gente vai observar? Que o repertório ele precisa ser retomado ao longo do texto para poder valer os 200. Não é só jogar na introdução e abandonar, né? E isso aí é uma coisa também que é avaliada na competência 3. Então, e o pior é que ele tem repertório. Então, é injusto que alguém dê 120 na competência 2. É muito injusto, é muito errado. Então, se você tivesse tirado a nota da redação, né? Ou seja, nós vamos esperar que esse ano eles sejam mais justos. Tem uma menina na escola em que eu trabalho que ela postou uma nota que eu estava comentando com vocês, né? Só que essa semana a escola fez uma avaliação. Eu contei para vocês que ela colocou 980 na redação, 869 em linguagens, e 800 e pouco em matemática, 800 e pouco em ciências. Com certeza. Mas eu estou com medo de acusar? Com medo não, eu já acusei várias vezes. Mas todo mundo da escola está contra mim e não contra ela. Então eu fiz o quê? Calei. Aí veio o sistema de avaliação das avaliações externas para a escola, que é uma prova facílima, e ela saiu com defasagem na avaliação. E a prova bem facinha. Então, o que que eu vejo? Que é uma fajutagem, né? A nota dela. Pedi para verificar. Eu pedi várias. Ah, esqueci. Mulher, traz tua redação para ele. Não, é porque eu esqueci. Porque, na verdade, é isso. As pessoas ignoram os fatos, né? Mas, enfim, eu não tô mais lá quem falou, porque se a escola acha que é eu que estou com ciúme, com inveja, não sei o que aqui já acha que eles estão achando que eu estou, mas eu é quem não concordo com o que é em real. Eu não concordo, eu sou uma pessoa muito justificada, assim, muito cheia de coisa. Igor, boa tarde, meu amor, você já chegou, eu vou começar a minha aula, tá bom? O arquivo que eu vou usar hoje é o material do Enem 2024, que são redações que tiraram 1000, que está disponível no site do G1. A Polis, distribui para mim, por favor, meu bem. A proposta está em cima e a redação está embaixo, tá? O material dela está embaixo. Eu queria muito que vocês pegassem marca-textos e canetas de cores diversas, tá bom? Para poder a gente trabalhar hoje. E nós vamos trabalhar em várias instâncias, em várias
competências, a nota do Enem 2024, as pessoas que tiraram 1.000. Tudo bem? Vocês estão preparados? É muita informação hoje, é tudo de uma vez só, mas vocês vão ver como é complexa a avaliação de uma redação nota 1.000. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 já podem consultar os espelhos da redação, ou seja, as versões digitalizadas dos textos que eles entregaram no dia da prova. Ei, Carlos Augusto, venha cá, traga meu celular, por favor. Para acessar o documento, é necessário entrar na página do participante. Em 2024, os candidatos tiveram que escrever sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Uma delícia de escrever da arte de periferia no cenário cultural brasileiro, que é a proposta da reaplicação, ou do PPL. Vocês já ouviram falar do PPL? Falou dos países. Sim, só que não é só os PPL que fazem essa prova. O pessoal, no dia da prova, também vai. Problema seu? Não. Problema de quem está aplicando a prova. Por exemplo, vocês lembram que no Rio Grande do Sul teve uma enchente? Agora, no final do ano, com certeza, eles já tinham regularizado tudo. Mas se o Enem tivesse sido bem no dia que teve a enchente, a culpa é de vocês? Vocês perderiam a prova sem ser que a culpa fosse de vocês. Então, o Enem marca a segunda aplicação para casos desse tipo, entende? Muda tudo, muda o tema, muda as questões. Só que eu ainda acho o tema da segunda aplicação um pouco mais difícil. Toda a vida eu achei. Olha aqui a diferença da primeira. Aí, ó, tá aí. Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro. Eu discuti esse tema em 2017. Foi bom o tema da redação do passado. Eu também. Achei muito bom, muito acessível. Foi, ficou? Não, mas nós vamos nos preparar para a tecnologia também, viu? Mas a herança cultural, que é um direito social também, de valorização da cultura, é um tema bastante esperado. Foi um tema super acessível. E tecnologia não vai ser diferente, é porque nós não chegamos lá ainda. Mas vocês vão ver. Na nota era por causa que o tema era bom demais. Mas não é. O que aconteceu foi porque no curso de correção, eles alertaram muito para a questão do repertório de receita de bolo, o que não é o seu caso. Porém, as pessoas usam muito saudade mutiladas. Mas o seu repertório não foi uma decoração, não foi um carimbo. Foi uma coisa que você produziu de forma independente e que coincidiu, sim, com o tema e que bateu, sim, com o seu raciocínio. Então, está errado. A pessoa que lhe corrigiu muito errado. Então, gente, eu tenho certeza que essa queda aí foi por causa dessa cobrança que foi feita e os corretores ficaram meio desnorteados, tá? Meninos, só uma chamadinha rapidinha aqui. A Ana Sofia está vindo sábado, né? A Apolo está presente. A Cláudia faltou. A Débora e o Edilberto. Emanuel está lá no fundo. Francisco Jonathan. A Gabriele faltou. O Guilherme Teixeira. O Igor está presente online. O Lucas. Tu recebeu tua redação? Eu mandei na plataforma, viu? Tá bom. Muito bom, viu, seu texto? Infelizmente, eu lhe tirei ponto por uma bobagem. Por duas bobagens. Tirei 2,40, né? Mas foi a pena. Chegou... Oh, meu Deus, eu tenho que tirar por causa disso. Mas eu expliquei no vídeo. Lucas presente e Nicolas presente. Vamos lá? Botei presente em você, viu, Igor? E Guilherme tá online. Ah, meu Deus, deixa eu botar presente no Guilherme. Guilherme Teixeira, online. Pronto. Obrigada, Guilherme. Não tinha lhe visto mesmo, não. Ó. E é porque eu aceitei você e não vi que era você. E agora a gente vai fazer o quê? A Débora bem sabe, né? Que analisar as redações nota 1.000 do Enem, vigente, no caso mais recente, é 2024, é uma tradição nossa. A gente está aqui para ter olhares críticos e para você ver que até mesmo as redações nota 1.000 às vezes trazem falhas. E, claro, o que essa redação tem que tirou 1.000 que eu não tirei? Né? O que eu preciso fazer para alcançar uma redação 1.000 também? Essa a intenção da análise de hoje, tá bom? Eu mostrei também, ó, que aqui o G1 disse que a transcrição foi feita de forma fiel, inclusive sobre alguns erros, possíveis erros de português que a redação continha, tá bom? Foi uma cópia fidedigna, inclusive, dos erros. E eu trouxe também um pedacinho do texto original, porque você tem que ver o tamanho da letra da pessoa, que é uma coisa que eu tenho reclamado com a letra de Jonathan. Né? E uma das coisas que eu reclamo no vídeo dele é que, por causa da letra, ele consome
O T parece uma vírgula, a vírgula parece a ponta do T. Além disso, a questão argumentativa, que vocês viram na aula passada. Esse argumento é todo professor de redação fala que eu Fala, mas é verdade. Então, atente. E uma das coisas é o tamanho da sua não letra. consigo entender direito. Mas não, mas a letra não vai melhorar. Pois, e na aula passada, o Apolo relatou que esclareceu muito a questão argumentativa. A questão de como desdobrar. Eu lembro da Yasmin também, ela sempre disse. Depois que foi, tu faltou, não deixe de assistir, não. Não é não, Apolo? Me esclarece muito a forma argumentativa. Não deixe de assistir. Se perdeu, corre atrás, viu? Quem está online aí também. Você está vendo aqui a letra da pessoa? É uma letra bonita? Você acha, Débora, essa letra bonita? Mas você acha essa letra bonita? Não, mas Não. o texto é enorme, o texto dele era tão pequenininho que ele conseguiu, não, tipo, não fosse sentido o texto dele, e ele conseguiu escrever bem direitinho. Mas a pergunta assim, mais estética. Dá para ler? Dá. A Débora leu na escola, ela toda com a letra original, né? No meu caso, eu transcrevi para ficar mais fácil para a gente. Para você ver como ela é enorme, tá aí, ó, transcrita, ficou o tamanho desse texto. E aí eu lhe pergunto, Jonathan, tem como você concorrer com isso? Não tem, pai. Com sua letra, não. Porque sua redação dá metade dessa. A só 5.000, assim, para Só, pois é. Então, o que acontece é que ou você diminui ou você não vai atingir, né? Então, veja. Ei, Carlos, cuidado com a brincadeira, que da última vez eu fui parar no hospital com traumatismo craniano aí dentro. Eles brincando ali dentro, acabaram de tacar a cabeça no chão e a cabeça me rachou, pois é mesmo. Não, foi, já que aconteceu isso com um amigo meu, um dia desses também. Mas foi traumatismo. Foi. Ele é, mas foi. Sacudindo ele no rede, ele tava numa chácara. Aí ele pega ali, sacudiu a cabeça no chão. Meu Deus do céu. Foi o meu filho também, foi essa desse jeito aí. Agora vamos lá. O ciclo do ouro, esse repertório, gente, é baseado em conhecimento histórico. Você já percebe de cara que a pessoa quebrou aquela ideia de citar um repertório de um filósofo, que ficou muito manjado depois de uns certos anos para cá, né? Filosofia é o queridinho da redação, porque, de certa forma, a educação hoje, a educação básica, ela está muito defasada. Não tem, por exemplo, como eu exigi uma redação dessa aqui para um aluno, meu aluno de escola pública, porque eu fui falar sobre nazismo e eles nunca tinham ouvido falar. Não é estranho? Meu Deus, nazismo. Cara, é um efeito que acho que muitos filmes tratam disso. É um marco divisor na nossa história humana, o que aconteceu, né? E alguém não ter ouvido falar, ou pelo menos ouviu falar e não sabia, não, nunca ouviram falar. E se um fenômeno desse eles não sabem, se avalie uns fenômenos mais específicos. Então, meio que quando eu dou 6 filósofos, 2 de cada repertório, eles decorarem, e 2 de cada eixo temático. É a saída, entendem? É uma espécie de, é melhor um 760 do que zero, do que nada, entendeu, Jonathan? Por mais que você ache ruim a sua nota, que eu achei porque eu achei mal corrigida, mas quando um aluno sai com um repertório decorado de casa, ele tem uma chance muito maior de tirar 800 mais do que quem não tem nada. Então, diante de nada, é melhor uma coisa pouca, que não é o que acontece com vocês. Eu estou diante de alunos que estudam muito. É uma das coisas que eu elogio a mãe de vocês, quando elas me perguntam, é como é que eu filho está? Que seu filho não pega no celular nenhuma única vez durante a aula e o tempo todo é bebendo de cada palavra que eu digo. E isso me agrada muito. Parece que vocês realmente fazem a diferença. Então, não é só essa turma, é essa, é a próxima, é a turma de sábado, que são excelentes alunos. Agora, veja, ó, o ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Quem sabia disso? 3 pessoas sabiam disso. Continuando. Isso aqui é o que a gente chama de repertório, certo? Tem uma legitimidade? Sim, porque, como eu disse, 3 de nós sabemos disso. Está na história, a gente estuda isso no ciclo do ouro. Atualmente, trazendo para o dia de hoje, né, aquele paralelo, antigamente e no dia atual. De forma análoga, o que significa isso, meninos? De forma análoga, o que é isso?
é uma expressão que representa o quê? Isso, é uma comparação, semelhante, análogo, ou de forma igual, é uma comparação, vê essa expressão. A história colonial brasileira, você está vendo que tem letra maiúscula? Por quê? Porque é o nome da disciplina onde se estuda sobre o ciclo do ouro, legitimando a fonte. Ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Isso aqui é o que a gente chama de comparação com a vida real. Eu não digo para vocês todo o tempo, introdução, repertório, comparação, depois a frase temática. Porque você viu que o negócio da herança africana ainda não está aqui. Tem o quê? Uma tendência à cultura africana, que seria essa herança. Mas, vamos lá. Assim, meu pai, me desculpe, está bem aqui mesmo. Ó. Essa questão, quando ele fala de cultura africana, eu estou falando da herança africana, né? E aí ela vai apresentando o conectivo de conclusão. Estão vendo aquele tipo de arremate? Meninos, na aula passada eu ensinei tipos de arremate. O tipo de arremate da introdução é 2. Colocar o conectivo de conclusão e jogar a tese, ou colocar a tese, conectivo de conclusão e antecipar a solução do problema. Estão lembrados disso? Débora está ligada nisso? Então, a gente tem esses dois tipos de arremate. Olha aqui o que ele fez. Assim, conectivo de conclusão, 2 grandes desafios para a valorização da herança cultural da africana do Brasil devem ser estabelecidos. As políticas públicas ineficazes, tese A, e as falhas educacionais, tese B. Qual foi o tipo de arremate dele? Conectivo de conclusão, tese A e B. Mas esse conectivo de conclusão é quem dá a sensação de que está finalizando o pensamento. Entenderam isso? Então, vocês viram que esse menino aqui, esse Danilo Oliveira, ele nunca teve uma aula minha. Mas ele faz a mesma coisa que eu ensino, não é não? Essa padronização de estrutura. Aí a gente tem o quê? O conectivo de abertura, de retomada. Vocês estão lembrados que eu falei isso? Diante do cenário exposto, que cenário? Da introdução. Aí ele retoma a tese A com outras palavras. Veja, olha só a estrutura que a gente viu ontem, ó. As políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país. Esse conectivo, uma vez que é conectivo de quê? Quem sabe? Alguém sabe? Qual foi a primeira estratégia argumentativa que eu mandei você fazer? Colocar bem aqui do ladinho. Ó, vamos lá. Repertório mais comparação, aqui na introdução, né? Mais frase temática problematizada, conectivo e conclusão, mais tese A e B. Argumento. Conectivo. Depois, tese A, com outras palavras, não é? Depois, a primeira estratégia argumentativa. Ou o aluno explica, ou o aluno faz uma explicação, ou o aluno faz uma justificativa, ou o aluno faz uma causa. Uma das três. Conectivo de justificativa. Uma vez que, já que, haja vista, por quanto, visto que, ó, são os mais usados, tá aí. Pronto, não tenho dúvida. Explicar, justificar e colocar causa é a mesma coisa. Tem a mesma ideologia. É Cláudia, é o seu nome? É Gabriela? Tu viu Cláudia ainda na vida que nunca mais me deu satisfação? Gabriela? Online? Que bom, então. Pegou o material? Faz temática problematizada. Já haja vista o conectivo, né? Então, meninos, vocês vão ver esses conectivos, é com muita frequência. É com muita frequência. Vocês têm que saber eles é decorado. Uma vez que, já que, visto que, haja visto e por quanto. E cuidado, porque por quanto, com quanto. Portanto, parece muito, mas cada um é de uma coisa diferente. Por quanto, justificativa. Com quanto, concessiva. Portanto, conclusiva.
cada uma de uma forma. Então, entenderam uma vez que, meninos, vocês vão ver como é frequente, ó. Uma vez que, aí ele vai e empurra a justificativa, ó. Uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. É isso que eu recomendo na redação da Apolo. Não foi, Apolo? Botou tese e emendou em repertório. Epa, para aí. Vamos primeiro falar, deliberar sobre. Apresente a justificativa, a causa ou a explicação. No primeiro momento, não se põe repertório, se põe a isso. Professora, mas há possibilidade de uma redação tirar 1000 com repertório primeiro? Pode sim, não tem problema. Mas, sem sombra de dúvidas, a melhor estrutura é essa daqui. Agora ele vai dizer o repertório. Consoante, o que significa consoante o sociólogo? O que significa? Tem no banco segundo, cara. Exatamente, é o que a gente chama de expressão dissende, que introduz uma fala. Olha, elas impedem tal, é a justificativa. Aí quando ele fala consoante o sociólogo, tal, ele está dizendo, segundo Emily Durkheim, que é o que a gente chama de expressão dissende. Entenderam? Aí ele diz, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Isso aqui é um repertório de um filósofo, igual o seu, Jonathan. Não muda nada. A diferença é usar outro. Não é a mesma coisa. Mas eu preciso fazer o quê? Um uso do repertório. Eu não posso abandonar, porque senão ele fica inutilizado. Aí ele bota, nesse sentido sociológico, que é aquele conectivo de retomada, estão lembrados? Depois de uma fala de teoria, a gente não chega a uma conclusão, nem comenta ela, a não ser que ela tenha sido inversa, né? Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na realidade odiena, realidade brasileira. Na medida em que, eu quero que vocês sublinhem na medida em que. Na medida em que é conectivo de quê? Quem sabe? Alguém sabe? Não, mas quase. Se fosse à medida que, proporcional. Mas na medida em que é de causa. Sabiam dessa? Pois bota bem aí, porque concurso público só pega esses conectivos aqui daquele naipe. Puxa na medida em que coloca causa. Mais uma vez ele vai me dar uma causa. Entenderam isso, meninos? Na medida em que as políticas públicas, olha só a Constituição, ó, nesse sentido sociológico, esse Estado anômico pode ser observado na modernidade brasileira, porque as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo, tá vendo? Como porque cabe, porque é causa, explicação ou justificativa, é a mesma coisa. Aí eu tenho permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana. A desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. Olha que texto maravilhoso que eu encontro. Eu encontro um texto que a pessoa explica tudo direitinho. Vocês estão vendo o nome, por exemplo, no final? Estão vendo? Então, ele acabou de me dar o quê? Um exemplo. Vocês lembram o que eu disse? Depois do repertório, é como se a gente estivesse descendo a ladeira. Então, eu tenho que fazer o quê? Continuar agora, mas com a tendência de finalizar o meu pensamento. Quando vocês forem advogados ou juízes, se quiserem seguir essa carreira, vocês vão perceber tudo que eu estou dizendo como vai valer lá na frente. Como vai valer muito lá na frente. E você, melhor, vocês vão ver como o número de advogados hoje que não prestam atenção no que estão falando ou no que estão lendo é incrível. Eu recebo muitos casos de pessoas que querem que eu entre com recurso por causa dos concursos públicos e muitos dos quais advogados que ficam questionando, que eles têm essa mania de questionar tudo, e quantos mais eles questionam, mais eu acho que eles não entendem o que leem. Quando ele diz isso, aí eu vou e argumento, meu bem, mas se eu usar esse tipo de argumento que está me oferecendo, eu estou me contradizendo, olha aí o que eu estou dizendo aqui. Ah, é mesmo. O advogado. Então, eu penso o seguinte, hoje em dia, não tenham medo. Eu sei que a inteligência artificial está vindo com tudo,
mas ela não vai te tirar do mercado porque você é melhor do que a inteligência artificial. Hoje não é o chat GPT que me derruba, não, viu? Porque quantas vezes eu estou no chat, conversando com o chat, tirando dúvida, e ele traz uma coisa errada e eu digo assim, você está errado isso aqui. Ah, me desculpe, então. Vou reformular minha resposta. Mas se eu não soubesse que estava errado, tinha copiado e colado. Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui que a clareza do raciocínio ela é estabelecida na medida em que a gente entrega aquela estrutura que a gente viu na aula passada. Tá bom? Com base nisso, estão sentindo que eu vou concluir agora? Ó, com base em tudo que eu disse acima, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada. O que é isso aqui? Aquele arremate que tendencia à solução do problema, que a gente usa muito na introdução ou no D2. Ele colocou no D1. O professor não está errado, não? Eu só não quero é que repita, tá bom? Se você já usou na introdução, não use na argumentação, não. Esse arremate de antecipar a solução do problema, porque ele fica bastante repetitivo. E eu já vi uma redação nota 1000 que fez isso nas 3 paragrafações primeiras. Colocou a solução do problema na introdução, no D1 e no D2. Mas fica pesado. Então, com base nisso, que é uma expressão conclusiva, ó, com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada, visando, lembrando que gerúndio, lembra o que é um gerúndio, gente? Na gramática, estão lembrados? Ando, endo ou indo. Terminando com ando, no caso aqui, visando. Gerúndio. Quantas vezes você já ouviu dizer que gerúndio não é permitido em redação? Alguém já ouviu? Tomara que não. Porque se a professora disser uma coisa dessa, você não confia muito nela, não. Porque isso aí é uma mania feia que alguém tem de concluir alguma coisa de conta própria. Porque um gerúndio, ele é uma ideia que continua a ideia anterior, dando um tom de finalização. Estou chegando a fim, estou concluindo. Da ideia de que o que eu quero dizer ainda está acontecendo. Ele disse, uma mudança é necessária visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la. O que eu disse de arremate? Traga de novo o tema à tona. No final do argumento, retome o tema central. Às vezes, a pessoa retoma o tema central com a tese, que é o que eu ensinei, que eu acho mais bonito, que a pessoa retoma a tese que está defendendo e joga o tema central. Mas essa aqui colocou o quê? Uma solução do problema e o tema central, para poder finalizar o pensamento. Mas deixar o tema central de lado é você meio que fazer o leitor esquecer do que a gente está falando. É um perigo. Agora eu tenho ademais, acharam onde eu tenho ademais? Conectivo de soma, não é isso? Se eu tenho causa ou consequência como tese, eu tenho que botar conectivo de soma. Se eu tenho causa-consequência, eu boto conectivo de consequência. Sequenciação. Por conseguinte, que é de finalização. De consequentemente, que é muito bom. Tá bom? Ademais, as falhas educacionais. Lembra que é a segunda tese dele? Aí ele retoma a tese B. As falhas educacionais também, que foi uma das coisas que eu reclamei na correção, salvo engano, do Lucas. Eu disse que não se coloca uma outra, é uma. Por exemplo, as falhas educacionais são um dos importantes fatores. Não, um não, já é o segundo que você está me dando. Aqui você vai botar também constitui, ou é outra coisa que também constitui. Mas eu não posso me referir como se fosse a primeira coisa. E eu vejo muito isso. As pessoas colocando assim, a falha educacional é uma coisa que... Não, uma não, é a segunda, é outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, veja. Também é um conectivo de soma. Soma. Ademais, além disso, outro sim, também, ainda, já é de soma, dependendo do contexto, já é de soma, viu? Como também, assim também, cuidado, o também dá indício de soma. Aí tem, constituem-se como importantes fatores que aprofundam o descaso do legado africano no Brasil. Aí ele colocou o repertório, ó, segundo o filósofo, professora, a senhora não disse para botar a primeira... Não, eu disse que pode acontecer, mas que fica melhor quando o aluno justifica, exemplifica, ou explica, justifica, coloca uma causa. 1000 vezes melhor. No entanto,
esse aluno colocou primeiro o repertório, porém, depois ele se aprofundou demais nas demais estratégias argumentativas. Ele não botou tese, repertório e conclusão, não, viu? Ele usou toda a base de fundamentação de estratégias argumentativas que dão voz a ele. Aqui depois, olha. Segundo o filósofo Manuel Kant, o homem é aquilo. E aí, não foi o mesmo que você usou, não? Que é aquilo que a educação faz dele. Sob esse prisma, ou seja, aquela retomada, né, o conectivo de retomada diante desse cenário, dessa perspectiva, sob essa ótica, no caso, sob esse prisma filosófico, essas falhas, aí lá vai ele agora explicar, ó, essas falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas da população. Ó, o gerúndio, dando ideia de continuidade, ó, potencializando preconceitos, ratificando equívocos concernentes à cultura. Concernentes é a mesma coisa de pertinente, viu? De pertencimento à cultura africana no país. Conectivo de retomada. Por quê? Porque eu não estou concluindo ainda. Então, nesse viés, é a mesma coisa de nessa perspectiva, nesse cenário, sob essa ótica, sob esse prisma. Porém, todas as vezes que ele vai inserir o conectivo e retomada, ele muda. Por quê? Porque não se pode repetir conectivo. A própria formação do cidadão brasileiro, vocês estão vendo esse travessão? Ele introduz uma ideia explicativa. No que tange a África e sua herança, é maculada por noções desprovidas de veracidade e etnocêntricas. Ó, tá errado aqui. Aqui tem um erro de paralelismo sintático. Ó, a gente não pode colocar desprovidas de veracidade e etnocêntricas. A gente tem que botar desprovidas de veracidade e de ideias etnocêntricas. Tá bom? No caso, nem é desprovida. É maculada, ou seja, é manchada por noções etnocêntricas e desprovidas de veracidade. Era para ser assim. Mas ele botou noções desprovidas de veracidade e etnocêntrica para botar. E noções etnocêntricas. Era para ter repetido, ou então trocado a ordem, porque ficou esquisito aqui. Corroborar, eu quero que você sublinhe e coloque o sinônimo, significa fortalecer. Então, eu não posso usar corroborar para, que eu já li hoje. Já li em redação de menino hoje isso aí, que não está certo. Colocar corroborar para, porque não se bota fortalecer para. O verbo corroborar não existe preposição. Para é uma preposição. É corroborar a e não para a. Então, eu digo, fortalecendo a desvalorização da pluralidade das raízes africanas. Não, sem graça, sem graça. Porque a com crase é a bendita da preposição, lembra? Não tem preposição. Presentes em campos variados. Como, o que ele vai fazer quando ele bota um como? Dá exemplos. Eu não disse para você que exemplo já é uma argumentação mais conclusiva, como a gastronomia, a dança e a religião, representados respectivamente pelo acarajé, pelo tambor de crioulo e pelo candomblé. Conectivo de conclusão, cadê? Acharam? Então, torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas, no sentido de debelar erros e ampliar visões africanas positivas. Está vendo a finalização do pensamento? Quando ele diz assim, ó, imperiosa a correção de imediata dessas falhas. É antecipar a solução do problema de novo. Como eu disse para você, não fica pesado? Ele não já falou lá em cima? O ideal de solução do problema é no final da introdução ou no final do D2. Lá no meio, lá no D1, ele não deveria ter feito esse conectivo. Mas está errado? Não. Eu só estou lhe ensinando a se maquiar melhor. Vai para uma festa, bote um batom desse tom aqui, que fica mais bonito nessa sua roupa. É isso que eu estou querendo dizer agora. Entenderam? Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que é melhor se ele colocar o tom conclusivo, o tom de solução, ou no final da introdução, ou no final do D2. Vocês entendem por quê? Na introdução, porque projeta a proposta da lição. No D2, porque a próxima argumentação é a solução do problema. Vamos lá? Infere-se
Portanto, ao conectivo de conclusão. E vocês estão vendo aqui, no final, na introdução, eu coloquei assim. No final do D1, eu coloquei com base nisso. No final do D2, eu coloquei o então. E agora eu preciso do conclusivo, portanto, e de um lá no final da conclusão. Ó. Logo, estão vendo? Eu uso em média. Ó, olhem para mim, ó. Conclusão na introdução, conclusão no D1, conclusão no D2, conclusão no início da proposta de interação e conclusão no final dela. Eu uso 5 conectivos de conclusão ao longo do texto, do Enem. Porque eu preciso finalizar todas as 4 paragrafações, iniciando também aqui a quarta com o conectivo de conclusão, porque ali é a conclusão. Eu não posso repetir conectivo. Vocês viram como esse aluno repetiu conectivo? Não repetiu. Em nenhum dos conectivos. Quais são os mais usados? Conectivo de conclusão, conectivo de retomada, conectivo de justificativa, explicação ou causa, conectivo de exemplo, consequência ou comparação. São os mais usados no Enem. No Enem não, na redação geral, né? Então, eu preciso ter no mínimo 5 conectivos decorados de cada um. É difícil o que eu estou pedindo, meninos? É complexo? Sim. É difícil? Não. É uma coisa que com certeza você domina. Você não sabe jogar videogame? Perfeição? É a mesma coisa. Para mim, aquilo é um bicho. Mas você domina bem, né? Então. Bem, meninos, agora eu vou ler a redação da Sabrina. Olha o tamanho da letra dela, ó. Professor, e esse borrão todinho aqui na última linha dela, 7ª linha, não tirou nota, não? Qual é a indicação para quando a gente erra? Cortar a parte errada. Escreve na frente ou escreve em cima? Eu prefiro escrever em cima porque não come a minha linha. Se eu tivesse botado na frente, ela tinha comido a 8ª linha de graça. Entenderam isso? E para Enem, cada palavra é preciosa. Vamos lá? Ver a redação dela. No livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Alguém já leu esse livro? Nem eu. Alguém já tinha ouvido falar desse livro? Nem eu. Professora, e pode? Pode, porque eu também tenho um Google. É só botar no Google. Deixa eu ver se esse livro existe. Rapidinho. Eu, curiosa do jeito que eu sou, vou logo. O livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronuana, retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização. Essa parte aqui, ela já está fazendo o quê? Trazendo a problematização da frase temática dentro do contexto da obra. Ela está fazendo o uso produtivo da obra. Ela está comparando o contexto da obra com o contexto do tema, da vida real. Olha só. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida, na autoimagem de cada ser. Viu ela contextualizando a obra? Por quê? Porque o livro, até portuguesa, a gente não consegue ver nadinha de nada, porque isso aí tem a ver com o Enem, com o tema. Aí, né, na obra literária até de cada ser, é quando ela apresenta a obra para a gente. Entenderam isso? Agora ela precisa comparar com a vida real, viu, bebês? Porque até agora ela só falou da obra. É aqui onde, se o aluno trouxer para a vida real, eu dou 200. Se ele não trouxer, eu dou 160. Estão entendendo? Agora veja. Conectivo de conclusão, ó, conectivo de conclusão, assim. Ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto, acharam aí a comparação com a vida real? De ínfima, o que é ínfima? O que é ínfima? Quem sabe? Mínima, de menor importância. Não é bonita essa palavra? Ínfima. Ínfima é de menor importância, ou mínima. Coloquem aí para decorar essa palavra para usar em outras pessoas, outros argumentos, quer dizer. Ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana, infere-se que é a mesma coisa de quê? Hein, meninos? Infere-se que significa o quê? Conclui-se que. Infere-se, conclui-se. Assim não é conectivo de conclusão?
Conclui-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil. Aqui tem um erro de português. Tá vendo o se? Não se põe se depois de vírgula. Quando eu ponho uma vírgula, eu vou com o se para depois do verbo. Manifestando-se a partir do apagamento sistemático da cultura brasileira. Lindíssima. Gente, quem escreve isso aqui é um aluno de outro nível. Quem tem essa linguagem aqui é um aluno universitário. E é um aluno universitário que tem uma visão muito crítica, viu? Por quê? Porque a gente vê a diferença de maturidade de um aluno do primeiro, do segundo, terceiro e um aluno do ensino médio, do ensino superior. Nem se compara. E eu digo mais, e repito, aluno de nível superior que tenha base. Porque hoje em dia a educação é uma palhaçada. A escola pública está matando. Vocês sabiam que se a escola conseguir a nota do IDEB esse ano no Piauí, o aluno vai ganhar um salário mínimo? O governo acabou de anunciar. Vocês estão entendendo isso? Eles estão pegando o dinheiro todinho do salário do professor, em vez de dizer, vou pagar o dobro para o salário do professor, que era o que isso que mudaria a realidade do Piauí, que não é das piores, inclusive o Piauí foi a melhor educação do Nordeste no ano passado. Mas é porque os piauienses não têm outra opção de vida. Vocês entendem isso? Nós precisamos ser estudiosos e passar nos concursos públicos. Se você for no Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, no Tocantins, você só encontra piauiense nos concursos públicos. Em todos os âmbitos estaduais e federais e municipais. Porque a gente só tem como saída apelar para os concursos públicos da nossa macro-região, da nossa região Nordeste. Porque aqui no Piauí, os concursos são fracos. Os pagamentos são fracos. Aí vai ter Cefaz, Piauí, 29 mil salários. Mas quem vai fazer? Quem tem sangue no olho piauiense, meu amigo. Vai ser um concurso acirrado. Vai ser um concurso que não é para todo mundo, não. E agora vejam, quando eu vejo uma linguagem apurada que nem essa daqui, é uma aluna que está em outro nível. E eu repito, o que eu preciso ter, professora, para escrever tão bem assim, professora? As estratégias de explicar, justificar, comparar, concluir, colocar a conclusão de direitinho no finalzinho, no lugar certinho, e especialmente dominar as palavras, porque quando o aluno bota corrobora para, eu já sei que ele não sabe nem o que ele está falando. Porque ele está colocando uma palavra que ele achou bonita, mas que ele não sabe o que significa. Porque se soubesse, não tinha errado. Agora, veja. Deve-se, se manifestando a parte do apagamento sistemático da cultura brasileira. Em razão disso, é como se eu dissesse assim, consequentemente, ou por conseguinte, deve-se discutir o papel do Estado. O que é isso aqui? Uma antecipação da solução do problema. Estão sentindo? No setor escolar e cultural, diante desse contexto de silenciamento. Então, eu tenho o que aqui? Uma antecipação do problema como arremate. Fechou, galera? Veja, em um primeiro momento, professora, posso usar desde o Enem 2024, primeira análise, a priori, a princípio, eles liberaram. Quer que vocês usem? Não. Por que não, professora? Porque o corretor que lhe pegar pode não saber da mudança. O manual do Enem é desta grossura aqui, ó. Sabe quem é que sabe de todos os detalhes? Quem lê. E você acha que o povo quer ler? Não. Então, não usem. Em primeiro lugar, em primeiro momento, que nem ela colocou aqui. Coloque o quê? Nesse contexto, sobre essa análise, desse cenário, conectivos de retomada, tá bom? É necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Então, é a primeira tese dela. E olha que tese bem elaborada, viu? Em vez de ser uma tese bastante repetitiva, como negligência do governo. Vocês viram que surgiu alguma delas? Até agora. É necessário entender a relação entre dinâmica social brasileira e a desvalorização. Para fundamentar essa ideia, olha que até o conectivo é diferente, né? Para que isso aconteça, que é um conectivo de efeito, de finalidade, para quê, viu? O filósofo Ailton Krenak, que afirma que no Brasil existem dois grupos, a humanidade, formada pela elite econômica, e a subhumanidade,
a qual tem seus direitos negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente. Olha o exemplo, ó, como, por exemplo, os povos originários e negros. Aí vem uma consequência, ó, por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama de desigualdade social brasileira. O jaque é o quê? Ó, a segunda ali, ó, jaque, estão vendo? Justificativa. Essa desvalorização sistemática silencia as vozes da população, que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece, isso favorece, ele está me dando uma causa, tá bom? A manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade. Conectivo de conclusão, já acharam? Dessa forma? Acharam? Dessa forma, o Estado deve, olha aqui ele meio que solucionando o problema de novo, desenvolver medidas que visem valorizar o apoio e apoiar artistas e escritores. Vocês estão sentindo que está repetindo demais esse negócio de retomar a solução? Não fica pesado? Já é a segunda parágrafo que no final ela retoma a ideia de solução do problema. Então, acaba que fica pesado de novo, né? Ó, sob outra ótica, a compreensão acerca da importância de ancestralidade na formação da autoimagem, da noção de pertencimento de cada indivíduo, é imperativa. Para isso, conectivo de novo de efeito, finalidade, a filósofa brasileira Marlene Chauí defende a ideia de que, enquanto os animais são seres naturais, os humanos são culturais. Ou seja, a explicação, ó, expressão de ou seja, eu vou inserir o quê? Uma explicação, não é não? Com outras palavras. A cultura em que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. Agora eu tenho um conectivo de meio que retomo, a partir disso, compreende-se que o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte do povo brasileiro a sua própria essência. O que nesse caso aqui, não é nem de causa, nem desse, nem aqui em cima. Ele está dizendo o que é como se fosse uma consequência, o que acaba por. É isso que ele está dizendo aqui. Constitui uma violência estrutural e resulta numa noção de não pertencimento generalizada em uma autoestima defasada. Meu povo, me desculpa, mas não tem nenhuma redação que use essa linguagem aqui. Vocês conseguem sentir esse tipo de texto? Eu não gostar de marrom. Você é preconceituoso e racista e vai preso. E aí? Eu? Sim. A pessoa é marrom e você não gosta de marrom? É melhor você gostar, viu? Tá bom? Só que tem algumas coisas que eu não gosto. Pois acredite se quiser, a gente é obrigado a gostar, viu? E onde é que tá o chocolate? Eu escondi. Alzenda. Você disse que não gosta de coisa marrom? Vá lá. Só que o chocolate é gostoso. E pessoas marrons, não. Ah, não é? Meu filho, por que tu não gosta das pessoas marrons? Eles. Pode deixar bem? Pode deixar. Porque você já comeu o ovo da Páscoa todo? Bote bem. Todinho, não todinho. Vai lá. Deixa eu cobrar ali pra mim. E você é marrom, viu? Fique sabendo. E você é que cor? Marrom claro. Vai lá, buscar. Mas marrom escuro é? Você vai preso, meu amigo. Não estou dizendo. Vai lá, beber água. Aí você vem me dizer que racismo é eu que ensino? É não, filha. Viu, gente? Nunca foi. Todo mundo diz assim, é racista porque em casa... É não. É não. É da criança. É da natureza dela. E ele tem todos os coleguinhas da turma dele, lá da escola dele. É marrom, como dizer. Ele tá estudando na escola pública lá em Araripina. E lá o pessoal mais... lá tem mais quilombo, lá tem mais essas religiões afro-brasileiras. Lá no Pernambuco é muito maior do que aqui, essa questão. Então, o pessoal, minha escola, ela é 80% negra. É diferente da nossa, né? Aqui nas escolas que a gente trabalha. Mas, mesmo assim, ó, fala. E não é a primeira vez que ele vem nesse discurso, não. De falar que não gosta de preto nem de marrom. É só um pouco. Não, eu quero mais de um copo. Então, vou botar uns. Pode. Mais que sim. Bote mais dois só. Não, vou botar mais.
Ou eu bato a meta de beber 2 litros de água por dia, ou Luiz. Então, vamos finalizar. Ei, pessoal, eu pulei a proposta de intervenção da outra, né? Pô, Foi sem querer. Em suma, conectivo que eu nem gosto, é um conectivo, como disse, assim, resumindo. Conclui-se que... Vocês sabiam que conclui-se que não é um conectivo? Sabiam, né? É só estou finalizando, mas não é um conectivo não, tá? Em suma, é um conectivo. Fraco, mas um conectivo. Fraco que eu digo que é aquele que não gostei, viu? E conclui-se que e a retomada da tese ou do raciocínio antes da proposta de intervenção é elementar para uma redação nota 1000. Não tórico proposta de intervenção logo de cara, não, viu? Vocês primeiro vão fazer o quê? Retomar o raciocínio. Olha só. Conclui-se que a desvalorização da cultura africana está... Você botou agora um copo. Não mexa no chocolate. Está... Eu quero chocolate. Com licença. Está diretamente relacionada a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos. Retomou ou não retomou o raciocínio? Portanto, conecte de quê? Conclusão. Cabe ao Estado, que elemento é esse? E ainda? Agente. Sublinhe e coloquem agente. Agente. Por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação e da Cultura, que elemento é esse? Modo ou meio, porque tem um modalizador por meio de. Desenvolver manifestações culturais, que elemento é esse? A ação. O elemento ação tem um verbo. Desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas. Ação. Aí eu tenho o como, por exemplo. Vocês acreditam que eu perdi um ponto no concurso? Porque botei o nome como, por exemplo, e o corretor disse que era redundancificação, e eu usei 2 ao mesmo tempo. Claro que ele está errado, eu estou certa. Eu não era para ter tirado 39, era para ter tirado 40, que eu não errei. E ele foi e botou errado. Por isso que eu tenho medo de... Não, não é quase a mesma coisa, não. Para um concurso público, isso... Urra, pílula. Eu tinha até ontem para enviar a prova de título do concurso. Eu fiquei em 3º lugar no concurso, tinha 60 vagas. Vou lá para a 50ª vaga agora. Lasqueira, me lasquei. Perdi o concurso de município. Professor, eu não ia assumir mesmo. Mas é chato, né? Só estava lá em 3º lugar, agora, ô, lasqueira. Como, por exemplo... Ou não, estou chegando, encostei agora. Como, por exemplo, peças teatrais e festivas de dança. O que é isso aqui? Quando eu dou um exemplo, explicação justificativa. É o quê? Detalhamento, que é o que está faltando na redação de vocês. Vocês estão fazendo proposta de intervenção sem detalhamento para mim. Assim como é conectivo de quê? Hein, meninos? Você quebra minha caneta. É conectivo de soma. Hã? Investir financeiramente na promoção de artistas e escritores. O que é isso aqui? É uma outra ação. Qual é a regra? Mudou de ação, zera a contagem de elementos. Começa tudo de novo. Sabiam dessa regra? Não? Não? Vale. Eu vou contar agora como se você tivesse dado 2 propostas. Porém, a primeira proposta tem agente, modo ao meio, ação e detalhamento. A primeira proposta tem esses 4. A segunda tem investir financeiramente na promoção, ação, que tem suas carreiras relacionadas à herança africana. Vocês estão vendo uma oração explicativa? Oração explicativa que tem, se for de ação, não é considerado detalhamento. É isso aqui? É isso aqui? É?
A regra. Se for oração que traduzida de quê? É isso, que não é mais considerado, é uma regra nova. Eu vou conferir, viu? Essa regra. Quando eu for dar aula de proposta de intervenção, eu confiro. Por fim, essas ações serão responsáveis. Isso aqui é um efeito. Efeito é um elemento que não importa em qual proposta esteja, ela vale para todas, tá bom? Ou seja, a primeira proposta que tinha 4, que só faltava o efeito, agora está completo. Escapou, fedendo. Então, esse daqui fechou os duzentão, mas escapou fedendo, viu? Viu? E se o corretor não fosse afinar, não teria dado 200 para ele, teria perdido por causa da incompetência do corretor. Meninos, posso continuar? Vamos lá, então. Redação nota 1000 de Marina Vieira. Vamos lá? Eu quero que você... De quem? Um amigo meu tirou 980. Traz, eu corrijo. Na obra literária Raízes do Brasil, eu já li essa obra N vezes. N vezes. Na faculdade ela é bastante comum. Ela é obrigatória, Faculdade de Humanas. Ó, na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo Salazar João de Holanda, a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância de etnia africana na formação populacional do país. Repertório. Repertório pertinente. 160 até agora, viu? Ele precisa dos 200, precisa comentar o repertório. Contudo, é conectivo de quê? Contudo. Alô? Turma? Turma? Vocês têm que decorar. Dá licença, Feliz. Adversidade. Ou a mesma coisa de oposição, né? Adversidade. São 5 ou são 6? Deixa eu ver. Mas, porém, contudo, todavia, acho lindo isso. Entretanto, muito, mas porém, no entanto, contudo, entretanto. Pronto, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai parar. É decorar, não tem escapatória não, meu povo. É igual o 5 lá, ó. Não é só ele, não. Eu sei que parece muito, mas é isso. Então, eu tenho o quê? Contudo. E o que é mais interessante é que ele introduz uma oração de coordenada adversativa e depois ele joga um apesar. Apesar é uma ideia de oposição, porém concessiva. Apesar de indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção social da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada. Isso aqui é uma oração subordinada concessiva. Quando um aluno usa uma construção de uma subordinativa concessiva, a sensação é de que ele é expert em escrita. Aí ele diz, visto que... Que conectivo é esse, meu povo? Visto que é de quê? Justificativa. Estão ficando afiados agora, né? Suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Aí vem que conectivo? Não é elementar? Logo, não é não? Conectivo de quê? De conclusão. Que pode ser logo, no entanto, ou porém, ou portanto, qualquer um. Mas tem que ser de conectivo de conclusão, porque agora eu estou na última parte do texto. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da externação social, tese A, e da negligência, tese B, uma tese, inclusive, batida, né? A da negligência social do governo, né? Mas não tem problema não, viu? Diante desse panorama, retomada, né, perceptível a fragilidade governamental e valorizar a herança proveniente da África do Brasil, que é o quê? A retomada da tese A. Nesse viés conectivo de retomada, pessoal, vocês estão me acompanhando o pensamento? Então, a partir de 1988, esse M aqui, ó, é um erro, viu? De digitação ou do aluno. Foi dada a promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura. Professor, esse vírgula bem aqui depois do travessão, tá certo? Tá sim, viu? Isso aqui é o certo. Se a pessoa precisar de uma vírgula ou de um ponto depois do travessão, tem que botar, viu? Os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente em virtude da... Não é bonito? Em virtude da... Por causa da... É a mesma coisa. Em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo,
Sendo assim, a conectividade de quê, meninos? Hum, hum, Conectividade de conclusão. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente, ao não proporcionar políticas públicas eficazes. Uma vez que é de que é? Justificativa. Não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas. E o como é o quê? Exemplo, as danças tradicionais no ambiente social. Aí o travessão serve para quê? Para dar uma explicação, ampliação do tema anterior. A exemplo da falta de disseminação das festivais africanos pelo território. Em virtude da, significa a mesma coisa, ó, em virtude da ausência, em virtude da priorização. Eu acho repetitivo. Tá vendo, ó? Cometeu essa gafe. Professora, mas não é proibido? Nesse caso, eu estou com o cartão amarelo na minha mão. Estão vendo? Acabei de acender minha luzinha amarela. Na próxima vez que ele repetir, 40 pontos a menos. Na competência, 4. Estão entendendo como é? É repetição, ela tem o cartão amarelo. Inadequação de conectivo é o cartão vermelho. Eu não fico com negócio de esperar a segunda vez, não. Viu? Ele é penativo punitivo demais. Aí ele tem. Em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de cultura privilegiada, como a europeia. Por conseguinte, conectivo de conclusão, viu, ou de consequência, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas de discriminação, como o racismo, anulando, gerúndio, dando ideia de continuidade e finalização, suas identidades étnicas. Em suma, resumindo, a omissão estatal é um fator agravante e ele retoma a tese dele. Como é que esse cara arremata? Retomando a tese dele, colocando a questão da tese dele em evidência. Eu gosto muito que ele associe ao tema central, acho mais bonito. Outro sim, conectivo de conclusão, acharam? É notório o impacto da ineficiência educacional em relação à desvalorização da herança dos negros na nação verde e amarela. Olha o conectivo de retomada. Nesse contexto, o político Nelson Mandela ressalta o valor da educação e o seu potencial de salvar a humanidade. Entretanto, conectivo de oposição, a educação brasileira apresenta uma série de lacunas que dificultam a promoção da herança africana no país. Prova dessa conjuntura é a escassez de disciplinas que abordem a história da cultura afrodescendente no Brasil, sem ilustrar apenas o período da escravidão. Devido ao, também é de causa, viu? Devido a, em virtude de, é de causa. Destaque dado a matérias consideradas mais importantes, como a matemática. Consequentemente, conectivo de consequência, as manifestações culturais africanas são negligenciadas, é repetição de quem? Será que foi da edição ou foi do aluno? Eu acho que foi do aluno, porque eles fizeram questão de dizer que a digitação foi algo que foi fidedigno ao escrito do aluno. O que o Enem diz sobre repetição, hein? Repetição de termos. Eu já expliquei essa aula para vocês. Eles chamam de quê? Eu não dei aula de desvio para vocês, não, ainda? Da competência 1, dei não, né? Dei não. Eu dei foi para turma avançada. Desvios gramaticais, desvios de falha sintática. Isso aqui é uma falha sintática. Quantas falhas sintáticas o aluno pode corrigir, cometer? Não, uma. Na segunda, penaliza. Viu? E os desvios, 2. Na terceira, penaliza. Aqui é uma falha sintática. Repetição aqui do termo. Pelos estudantes por adquirirem uma visão estereotipada de suas práticas, desconsiderarem e descansar sua diversidade. Em síntese, é como se dissesse, resumindo, a lacuna educacional corrobora a temática mostrada. Ou seja, ele sempre retoma a tese dele na hora do arremate. Portanto, medidas necessitam ser tomadas, isso aqui é uma receita de bolo, ó, para mitigar os desafios pracitados. Assim, conectivo de conclusão, é dever do Ministério da Cultura, agente, órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira, detalhamento, incentivar a exposição da cultura africana, ação, mediante eventos culturais, é modo ou meio, mediante ou por meio de, através de, por intermédio de.
De igual modo, conectivo de soma, cabe ao Ministério da Educação, agente, órgão responsável por segurar a educação nacional, a detalhamento, inserir os estudos africanos na grade curricular, ação, mediante a criação de uma matéria para isso, modo meio, nesse sentido, com o intuito de valorizar a herança africana, suas práticas serão respeitadas e feitas. Tenho 5 elementos na segunda proposta, porém na primeira 4, 5, porque o efeito serve para todas, viu? Então, eu tenho aí 2 propostas, que é o que vocês têm que fazer, e uma, a mais completa delas, é a que eu considero. Pronto? E para finalizar, vou dar a última redação aqui, tá bom? É a redação de Rafael Santana, quer dizer, o álbum musical Duas Cidades, o repertório, né, da banda brasileira baiana System, aborda em alguma de suas canções o apagamento da influência histórica africana no Brasil. Isso aqui é o repertório. Inegavelmente, ó, em dias atuais, a comparação, né? É possível constatar uma relação direta, comparação, entre a composição artística e a desvalorização da herança africana no país. Aí ele vai apresentar a tese, ó. Isso é explicado devido à falta de política pública de ensino e à ausência da lei específica, conectivo de conclusão. Logo, e a solução antecipada, que é o que eu chamo de arremate. É essencial analisar e intervir sobre essa problemática. Aqui é o nossa tese todinha, né, não? Nossa introdução todinha, né? A princípio, lembrando que o conectivo, como eu disse, de orelha em pé, viu? Cuidado com o conectivo. A princípio, não é o ideal, se eu botar nesse contexto. Aí ele retoma a tese A, deve-se observar que o pouco fomento novas em ações de gestão educacional é um problema a ser combatido. Aí ele usa um conectivo de retomada, sob a perspectiva de Macaé. Ah, não, isso aqui não é de retomada, não, é de inserção de incêndio. Lembra a expressão que aborda uma fala? Então, ele vai usar o repertório. Sob a perspectiva de Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, é urgente a necessidade de iniciativas para a inclusão da história e da cultura brasileira na escola. Para entender, ele vai explicar, fala agora, ó, melhor tal posicionamento, é importante compreender o que atual ensino sobre os novos povos africanos é apenas relatado em aulas específicas de algumas disciplinas, como História e Literatura, sem se aprofundar na grande influência cultural que a África possui para o Brasil. Aí ele vai para o conectivo de conclusão, dessa forma, de acordo com Chico César, cantor e compositor de músicas brasileiras, as crianças e adolescentes necessitam ter uma formação ampla sobre a temática, com aulas multidisciplinares, por exemplo, de músicas e de capoeira. Viu como ele dá exemplos e explicações, e o texto que ele escreve de boca é bem maior do que o repertório. Ele deu 2 repertórios aqui, né? Bem como é um conectivo de soma também, viu? As aulas já existentes. Aí vem o de oposição, porém integradas à herança africana presente na sociedade. Aí vem uma retomada, né? Nesse sentido, é substancial modificar o contexto, que é um arrebate que diz que é preciso solucionar o problema. Aí ele traz o argumento, dizendo, ademais, conectivo de soma, aí retoma a tese A, a tese B, quer dizer, é imperativo pontuar a atitude suficiente do Poder Legislativo Federal em atuar no tempo, é um problema a ser combatido. Aí ele bota o conectivo de retomada sobre essa ótica, ou retomada não, menino, de discende, que é quando eu introduzo a fala de alguém. Sob a ótica de Duda Salabert, deputada federal e professora de literatura, é imprescindível a alteração da lei que orienta a educação brasileira. Isso pode ser explicado, ele vai fazer uma explicação, né? Tá aí, tá bem claro, pelo entendimento de que apenas com um empenho legislativo é possível transformar o mecanismo legal que define as matrizes de referência do ensino nacional. Aí não venha me dizer você que um aluno desse não faz pelo menos direito, porque vocês viram o tanto de lei que ele citou, e ministro, não sei de quem, fala não sei de quem, é de estudante de direito, meu povo. É por isso que eu digo, quem tem uma linguagem dessas, normalmente é universitário. Quem está tirando 1000 no Enem, não é aluno de ensino médio, não, viu? É difícil um menino 1000 ser um aluno de ensino médio. São alunos que estão fazendo X curso, e quer outro. Talvez medicina, né, que é o mais concorrido mesmo. Dessa maneira, conectivo de conclusão, com a união de parlamentares para o reconhecimento da importância da herança africana na formação educacional, poderá ocorrer a consolidação de políticas públicas. Olha o exemplo, ó. Como
o investimento na capacitação de professores e profissionais especializados em cultura afro-brasileira. Assim, ao conectivo de conclusão que ele vai trazer, né? Assim, o crescimento de fomento estatal no setor garantido por aparato legal contribuirá, aqui tem um, tá certo, para a efetivação de forte identidade nacional. E vem a remate dele, que é, em suma, se o Congresso se omite para enfrentar tal cenário, entende-se o porquê de sua perpetuação. Aí vem a proposta, finalizar aqui a aula nossa de hoje. Portanto, com o intuito de solucionar esses desafios, que é o efeito, o Poder Executivo Federal agente, por meio do aumento de ações governamentais em modo meio, deve estimular iniciativas educacionais relacionadas à herança africana, que é a ação, a fim de valorizar outro efeito. Ou seja, não tem detalhamento na primeira proposta. Além disso, o Poder Legislativo agente, por intermédio da criação do projeto de lei modo meio, necessita elaborar uma nova política nacional de ensino, ação, com a obrigatoriedade de investimento público na área, com a definição de medidas de gestão pública capazes de instruir aulas multidisciplinares. E tudo isso aqui é ação, viu? Aí tem como de música e de cultura brasileira, que é um exemplo da ação, detalhamento. Detalhamento. Com o objetivo de efeito do tema na formação. Feito isso, conectivo de conclusão, o apagamento da influência africana abordado na obra da banda baiana, retomada do contexto da introdução, e isso é um efeito do efeito, detalhamento do efeito. Está aqui uma redação que segue basicamente a mesma estrutura, tira o 1000 porque não tem nenhum falho. Eu acho que vocês são capazes de fazer isso. Eu acho que a partir do momento em que a gente estuda as estratégias argumentativas e a gente passa a executá-las de forma mais consciente, há uma possibilidade enorme da gente tirar a nossa nota 1000. E repito, o que mais tira o 1000 dos meus meninos é a gramática. Porque quando a gente termina o curso, a estrutura não tem errada. É coisa que todo aluno sabe fazer. A gente vai identificando o que a gente precisa melhorar até o final do ano, e a gramática é uma coisa que a gente realmente precisa se preocupar, tá bom? Estão liberados por hoje, que eu vou já ver se ainda tenho tempo de mandar meus títulos. Carlos, tchau, Guilherme, tchau, Igor. Deus abençoe vocês, né?